Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Engenheiro Fernando Eletricista. E nesse vídeo vou mostrar para vocês como dimensionar resistências elétricas através do efeito Joule e da fórmula da termodinâmica. Então vou dar um exemplo para tentar elucidar essa questão para vocês. No exemplo, é dimensionar a variação de temperatura em uma banheira de 1000 litros, se utilizarmos 10 resistências de 5.500 watts durante 20 minutos. Então, nós teremos uma banheira com a substância água no volume de 1000 litros, estaremos utilizando 10 resistências de 5.500 watts. Por exemplo, essas resistências de chuveiro de 5.500 watts, utilizaremos 10 dela dentro dessa banheira de água durante 20 minutos, utilizando uma tensão de 220 volts. No caso, a tensão para esse exercício ela é descartável, porque a gente vamos considerar apenas a potência, que a tensão irá apenas alterar a quantidade de corrente que você terá no seu circuito. Então, antes de mais nada, você precisa entender o que é o efeito Joule. O efeito Joule nada mais é do que a transferência da energia elétrica que passa no resistor ou na resistência. Essa transferência se dá para o ambiente que está em contato com essa resistência. No nosso caso, a nossa resistência estará imersa na água. Então, toda energia, toda corrente, toda potência dissipada no resistor, na resistência, ela será transferida para essa substância que é a água. No caso de resistores ao ar livre, toda essa energia que é passada por esses resistores, ela é transferida para o ar. Sempre, no caso de resistores e em se tratando também de resistências, toda a energia, pelo fato do fator de potência ser igual a 1, toda a energia ela é transferida para o meio físico. Ela é dissipada em forma de calor para outra substância que está em contato com esta resistência. Isso é o efeito Joule. Em caso de motores elétricos, toda a potência que é dissipada no eixo, no motor, nos enrolamentos, ela não é transferida para o ambiente. Ela é transferida para o eixo do motor. Então, nesse exemplo, você irá aprender como está realizando o dimensionamento de resistências para estar aquecendo determinada substância. Nesse nosso exemplo, estamos utilizando resistências para estar aquecendo um volume de água, mas também poderíamos estar utilizando para estar aquecendo o óleo, estar aquecendo o ar, estar aquecendo qualquer outro local que você gostaria. Essa é a fórmula da termodinâmica, também conhecida como a equação da calorimetria, ou equação do calor específico, ou em inglês heat capacity, capacidade de aquecimento. Com essa fórmula, nós conseguiremos determinar qual que é a capacidade de variação de temperatura que essas nossas 10 resistências utilizadas irá estar realizando no nosso sistema. Então nós temos aqui, onde Q é igual ao calor, esse nosso calor tem como símbolo J, que é o joules, que é a mesma coisa do que a energia. Então o nosso calor será a nossa potência elétrica vezes o tempo. Nosso calor
é nossa potência elétrica, que é 55.000 watts, que são as 10 resistências de 5.500 watts, multiplicada pelo tempo, em segundos. No caso, 20 minutos, temos 1.200 segundos. Então, o nosso calor será de 66 milhões de joules, ou 66 vezes 10 a sexta joules. Vemos que é um número alto, né? Esse joules, ele é a mesma coisa do que o watt, quilowatt por hora, né? Ele é energia. Quilowatt por hora é energia, porém dada em outra unidade. Por que não foi usado o joules? Porque ele ficaria um número muito alto para as distribuidoras de energia elétrica estar realizando o controle. Então ficariam números imensos, números elevados a 10, a potências muito altas para se controlar. Então se adotou o quilowatt-hora, né? Que nada mais é do que pegar o joule e não utilizar, né, a potência no segundo, e sim utilizar a potência, a base terceira, né, o quilowatt-horas, o quilowatt, né, não watt, ele utiliza o quilowatt, já reduz uma casa, e depois, em vez de usar o segundo, ele utiliza a hora, né, então fica um número menor, fica uma energia, uma representação simbólica menor, né, em quilowatt-hora do que o joule. Então o joule ele é esse aqui, 66 milhões de joules, é o nosso equivalente ao nosso calor, né? Aqui nós temos a potência, o calor pode estar usando o calor aqui de radiação, né? Uma forma de calor que vai estar produzindo essa energia, que no nosso caso a energia ela é energia elétrica, né? Não está em caloria, ela está em joule, que é realizada a conversão. Uma caloria equivale a 4,2 joules. Então, se nós temos uma potência, uma energia de 66 milhões de joules aqui, conhecemos a massa do nosso substância em grama e também conhecemos aqui o calor específico da substância. No caso, nós estamos utilizando água, ela é 1 grama Celsius. O que seria essa unidade aqui? Calor específico, né? Toda substância ela possui esse calor específico, que é a capacidade dela em variar a sua temperatura em função da energia recebida. Então nós temos que a água aqui ela é 1, porque se ela receber 1 caloria em 1 grama de água, ela consegue variar essa temperatura dela em 1 grau, ok? Então vamos ver aqui, temos a tabela aqui de outras substâncias. Cada substância ela necessita de uma energia para estar variando o grau da sua temperatura atual em função do seu volume, ok? Então se tivéssemos outra substância, ela seria ou mais fácil, né, de se transferir essa potência para essa substância, então ela poderia elevar em mais graus a temperatura da substância ou em menos graus, dependendo aqui do calor específico em que você aplica a energia na substância. Então aqui temos uma tabela contendo as substâncias e o seu calor específico. Como podemos ver, o da água ela é 1 caloria por grama Celsius. Temos aqui o gelo, o mercúrio, o alumínio, o ferro e o ar. Então, da mesma forma, poderíamos estar aplicando a fórmula que vamos utilizar aqui também para o ar. Era só alterar lá o ar para 0,24, né, a caloria dele, multiplica por 4,2, né, que é o joules. Então, utilizamos o calor específico sendo joule grama
por Celsius. E o volume do ar, né? Ele, por exemplo, numa sala, se a gente for pegar uma sala de, digamos aí, 3 por 3 por 3 de altura, né? São 9 metros cúbicos. Bastava-se calcular o volume do ar nesta dentro desta sala. Então, 9 metros cúbicos, quantos gramas de ar tem? Pois no nosso exercício a gente já sabe a massa do nosso volume. Como a nossa massa da água ela é 1.000 quilos, devido a ser 1 metro cúbico de água, 1.000 litros de água. Temos aqui pela densidade. Então nós sabemos que aqui a densidade da água, dependendo da temperatura, como a gente utilizamos 1.000, né, utilizamos 1.000 quilos por metro cúbico, estamos aqui na temperatura mais ou menos de 24, né, graus, e estamos utilizando a densidade de 1.000 quilos, né, por metro cúbico da água. Como temos um volume lá de 1.000 litros, né, então temos 1.000 quilos, né, ou seja, 1.000 gramas, 10.000 gramas, perdão. Como eu vou mostrar agora, né, nessa tela, só estou falando que nesse mesmo exercício a gente não vai precisar fazer um outro exercício calculando a água, pois essa fórmula é a mesma, né? É só você alterar aqui o volume do ar, né? Sabendo que a densidade do ar, ó, ela é 1,2 kg por metro cúbico. Ou seja, você vai utilizar em grama, ela é 1.200 gramas a cada metro cúbico. Então, se temos, por exemplo, uma sala de 9 metros cúbicos, então basta você multiplicar esse 1.200 vezes 9, você terá 10.800 gramas de ar, né, nesta sala. Aí isso é sem considerar as perdas, sem considerar a troca de ar, né, que vai ocorrer. Então você deve considerar isso também no seu cálculo. Que pode ter perda, você vai calcular uma variação de temperatura, por exemplo, de 20 graus, mas como vai gerar a troca de ar no ambiente, abertura de porta, então você vai ter a perda, deve se considerar sempre a mais, né? Você joga um valor a mais, então você compensa as perdas. Então acho que ficou agora simples, né? Você entender como calcular a massa do ar pela sua densidade, e da mesma forma que já estou explicando como calculei a massa da nossa água, né? Tendo que a densidade aqui é o quilo por metro cúbico. Então vamos agora aqui, prosseguindo, né? Temos que o nosso uma caloria equivale a 4,2 joules. Essa ΔT aqui é a nossa variação de temperatura em Celsius. Então vamos agora montar os nossos dados na nossa fórmula aqui da termodinâmica, nossa fórmula da calorimetria, na nossa equação de capacidade de aquecimento. Então basta montar, né, que o nosso calor é a nossa potência vezes o tempo em segundos, né? Já vimos que temos um calor de 66 milhões de joules. A nossa massa em gramas, ela é 1.000 kg de água, né? Multiplicado aqui por 1.000, né? Em gramas, temos aqui 1 milhão de gramas, vezes o nosso calor específico da nossa substância, que é a água, que no caso é uma caloria por grama, passando para joule, fica 4,2 joule caloria Celsius,
vezes a nossa variação de temperatura, que é o que buscamos encontrar. Encontramos aqui esses dados, basta agora realizar o resultado, o cálculo. Encontramos que a nossa variação de temperatura é 15,71 graus Celsius. Então, se mantivermos 10 resistências de 5.500 watts ligadas durante 20 minutos em uma banheira contendo água, ela conseguirá alterar a temperatura dessa banheira, desta água, em 15,71 graus Celsius. Lembrando que essa é a variação ΔT. Então, se a temperatura atual estiver em 20 graus, ela vai para 35,71 graus. Então, essa é a fórmula que é realizada para se dimensionar a resistência elétrica. Essa é a mesma fórmula que é utilizada aqui no chuveiro, né? Nesse caso, eu peguei 10 chuveiros para você ver qual é a capacidade que esses 10 chuveiros têm sobre esses 1.000 litros de água. Da mesma forma, poderíamos estar pegando apenas um chuveiro e um tempo mais curto, um período mais curto de tempo, que é o caso de chuveiro. Ele num chuveiro de 5.500 watts, então você calcula a vazão ali. A água passa nele, desde que ela entra na resistência e sai do chuveiro, leva no máximo uns 2 segundos. Então você vai calcular qual que é a potência desses 5.500 watts vezes esses 2 segundos. Ela será igual a essa massa de água que passou durante esses 2 segundos, vezes esse calor específico, e aqui vezes a variação de temperatura que esses 5.500 watts conseguiu gerar, né, nessas poucas gramas de água aqui que passou durante esse pouco intervalo de tempo. Então é assim que o fabricante dimensiona o aquecimento, a potência da resistência para estar realizando o aquecimento de determinada substância. Da mesma forma, se você quisesse dimensionar o aquecimento para uma piscina, para um outro tipo de substância, óleo, né? É a mesma fórmula que você vai utilizar. Então fica aí a dica desse super vídeo aí, como dimensionar resistência elétrica através do efeito Joule. Então se você gostou do vídeo, curte, compartilha, se inscreva no canal. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários. E até mais, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!